retirando aí algumas funcionalidades, algumas fases de design, porque a gente precisa ganhar tempo. Você vai ganhar tempo. Se você tirar algumas coisas dessa fase, você vai ganhar. Só que quanto que isso vai durar? Talvez no início você vai perceber, mas com um pouquinho mais de tempo, essa coisa começa a valer mais a pena. Que é o que o Marco Paulo fala sobre o técnico técnico. O técnico técnico, ele tenta situar com esse exemplo, embora ele fala que dificilmente alguém mede o técnico técnico. Dificilmente quer dizer, é complicado fazer isso. Porque primeiro, quando você medir o impacto na dívida, tecnicamente, se só gerar uma analogia, você tem que conseguir medir produtividade. Produtividade é muito subjetiva. E se você não consegue analisar o seu déficit técnico com relação ao fator principal, que é a produtividade, você tem que começar a fazer algumas medidas qualitativas, ao invés de conseguir quantificá-las. Esse gráfico que ele tenta passar é que a minha laranja ali é um projeto que tem um bom design, teve todo um projeto, e o outro é o que começou sem muito planejamento, com o modelo do projeto software não adequado. Ao longo de um bom tempo ainda, a curva da linha azul ela dá mais alta, consegue pegar mais, tem mais funcionalidade. Mas, não muito tarde, chega essa linha ali, que já não compensa mais, a linha maior. Então, basicamente, o que eu quero dizer com vocês sobre técnica é que toda técnica de design que vocês forem trabalhar, mesmo o técnico que chega a ser polêmico às vezes, você tem que começar a considerar isso. Tem que olhar todo o contexto daquele projeto que está trabalhando e começar a medir, a analisar se você continua sendo produtivo com o projeto que tem, com as coisas que você está fazendo. Essa era a ideia que eu tenho de slides. Vou partir para o próximo. Chegou a testar o áudio, né? Eu não sei se tá pegando o áudio, porque tá sem microfone, né? Entendeu? Fui ele ver, só que agora não tá falando nada com PC. Ele vai pegar o áudio daqui. O Gabi, se tiver, só que a câmera provavelmente não tem microfone. Ele tá gasto aqui.
O foco tá bom, velho. Eu vi foco só no slide, né? Aqui tá no foco, né? O pessoal ali atrás não sei. Vai estar atrás aí? Se não está à frente, melhor. Melhor. Tá. Beleza. Cara, eu tenho aqui uma classezinha que é o Service. Eu tenho uma funcionalidade nela, né? O que acontece? Se eu olhar para esse nome desse método, saber exatamente o que ele está fazendo. Se olhar, não é um método muito grande, mas eu vou pedir para vocês usarem um pouquinho de imaginação. Vou pensar naquela classe C do ponto Java, que tem 3 mil linhas de código, e ninguém encosta o dedo nela. Toda vez que alguém tem dedo, vai ter código. E aí depois alguém vai estar trabalhando na eu estou tempo que esse método seja essa classe. Tá? Eu diria que esse método está um pouco maior do que ele realmente deveria ser. E às vezes eu me pergunto, será que se o programador será que se a gente colocar um pouquinho aqui, ó, Java Doc, comentar um pouquinho as linhas, declara a lista, pega o usuário logado, declara-se amigo, checa se o usuário está logado, depois você vai lá e checa se os usuários, as viagens são amigos, se são, ele vai lá e consulta a viagens dele. E aí, no final, você tem que, se ele não está logado, está no certo. Cara, vocês acham que adicionar comentário nesse código ajudou a leitura dele? Vai ficar mais fácil a manutenção desse código? Eu acho que não. Eu acho que a melhor opção para esse código é a gente partir do que ele é. Tá, como é que eu posso começar a trabalhar nesse código? O primeiro passo que eu vou fazer quando eu quero melhor refatorar o código é primeiro cobrir ele de teste. E aqui nessa classe de teste eu não tenho absolutamente nenhum teste. Tá, mas o que eu testo primeiro? Se a gente pega uma funcionalidade para testar, um código legal, um bicho, a gente tem que olhar esse código, analisar todas a execution path, todos os caminhos possíveis que esse código pode acontecer no tempo de execução. Se a gente olhar, a gente tem vários níveis alinhados aqui. E, finalmente, a gente tem um nível só aqui. Como esse nível else vai ser executado obrigatoriamente um no outro, eu diria que o caminho mais curto de execução desse método é essa linha aqui. Quando você for cobrir um teste de código, um código com teste, a recomendação é comece pelo caminho mais curto possível. Então, o que eu vou tentar fazer é fazer um teste, capturando esse exception, prova que ela vai acontecer, para quando eu for refatorar o código, esse comportamento seja mantido. Okay? Tá. Vou fazer um teste de que deve disparar o exception quando o usuário não está logado. Tá, o que eu preciso fazer? Eu construo o meu tipo certo e pego as viagens
E aí eu espero que quando eu executo isso aqui, ele caia lá. Esse horário que eu estou usando o teste, que está rodando para mim automaticamente os testes, para ver se salvam aqui. Mas, eu tenho um erro aqui, que tem um except sendo disparado. Não é esse o comportamento que está acontecendo. O que eu posso fazer? Eu venho aqui, vou mandar uma ferramenta de cobertura rodar. E ele vai mostrar aqui o que eu consegui testar. E aí o que eu estou vendo aqui, ó, não aparece verde aí para vocês, né? Não, tá, só para mim aqui. Para mim está falando que essas duas primeiras linhas, elas estão em verde, elas estão cobertas, e aí está abaixo de vermelho. Isso por quê? Se eu for olhar nessa linha do ele pega o usuário logado, esse método aqui está retornando no accept. Eu imagino que em produção esse código está funcionando, mas nessa condição, digamos que depois do bootstrap do sistema, ele está dando essa except. O que a gente pode fazer quando a gente tenta cobrir alguma coisa e a gente fica preso por uma dependência? A gente isola a dependência. E da forma mais fácil da gente isolar isso nesse momento, é a gente pegar exatamente essa linha que não tem nada a ver com o nosso método, é uma dependência externa, e a gente vai extrair ela no método. Vou usar aqui as ferramentas do FACT, do Eclipse, pedir ele para extrair o método para mim. Esse método eu preciso proteger, ok? O que eu vou fazer aqui no meu teste? Eu vou ser obrigado agora a criar uma classe que estende do tipo certo. Eu vou escrever este método aqui. Okay? O que eu tenho que fazer com ele? Basicamente, eu vou fazer o menor código possível para compilar e passar. E agora, aqui no meu teste, ao invés de construir o tipo certo, vou usar o meu cara que é testar. Assim. Ele está chegando na exception, eu tenho que dizer para ele, né, que ele... Eu digo para ele, ó, se meu teste ele espera que essa exception ocorra. Eu salvo ele, finalmente o meu teste aqui começa a passar. Ok, consegui escrever o meu primeiro teste e realmente testa o comportamento aqui fora. O segundo passo é continuar naquela mesma ideia, no caminho mais curto. Já que esse cor está cobrindo, eu vou começar agora a cobrir o caso aqui. Ele verifica se entre os amigos aqui do usuário, se o cara é amigo ou não. Vou tentar cobrir esse código aqui. Eu vou considerar que ele vai passar e vai dizer que não é um amigo. Eu vou fazer um teste para isso. Okay? Se ele não é amigo, ele não pode retornar nenhuma viagem. Okay? Esse vai ser o teste. Pega emprestado daqui de cima. O que eu tenho que fazer? Basicamente agora eu tenho que passar um usuário, passar qualquer coisa aqui. Legal? E aí ele vai começar a falar comigo, tá, quando eu passo o usuário, eu tenho certeza que ele não é amigo de ninguém. O que acontece? Esse código aqui, eu vou extrair umas variáveis aqui. Extrair
para poder ficar mais fácil a gente ver. Legal? E ele continua falhando. Isso que normalmente é o que a gente conta. Vou mostrar para vocês a falha. Tá, por que ele está falhando? Porque agora eu preciso considerar que ele extrai isso tudo para pegar. Fiz o teste, ele passou, mas faltou pegar as viagens e assim, verificar que ele não retornou nada. Eu faço isso dessa forma. Aqui eu vou usar o. Vou importar ele aqui. Beleza. É isso que eu precisava testar. Ele não retornava nenhuma viagem. Vou fazer um outro teste, vou copiar isso aqui. E agora eu tenho que sim retornar as viagens do amigo. Quando eles são amigos. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, que é o amigo, vou extrair ele, vou chamar ele de usuário, vou passar para ele o seguinte: ó, vou passar um amigo dele, que vai ser o usuário logado. Tá? Se ele tem aquele amigo, o que eu espero? Esse código agora vai passar um vários chapas, vai retornar. Mas o que está acontecendo aqui agora, mais uma vez, se está errado, o teste não passa com problema com outra dependência. Ele está rodando nesse ponto aqui, nesse tipo de alvo, ele está fazendo algum comportamento que não é esperado. O que ele está fazendo? Está no outro etc. Então eu vou ter que repetir aquela mesma técnica de antes, para poder extrair essa dependência. Ok? Vou colocar um aqui. Extrair daqui. Ganhar aqui no meu teste. Tornar qualquer coisa que fazer esse código templado. Bom, aqui ele ainda não passa. O que eu posso fazer? Tá. Eu preciso que o comportamento dele seja retornar as viagens daquele usuário. Tá, para isso primeiro eu vou pegar aquele usuário que eu quero e adicionar algumas viagens para ele. Ok? Vou passar uma viagem aqui, como Belo Horizonte do Sul, uma viagem para Belo Horizonte. Eu vou falar Belo Horizonte. Dificulta todos os nomes da cidade. Lá é Patinho, não é Patinho. Agora lá está precisando é Viciano. Música é música lá. Sempre assim. É desnecessário falar todas as sílabas da palavra. Tá, eu vou passar essas viagens aqui, declarar elas como constantes, começando a me preocupar com esse meu teste.
começando a ficar um pouquinho grande. Então, beleza. Se eu estou falando que esse usuário tem essas viagens, são duas, posso começar a testar ele aqui para duas viagens, ele ainda não passa, mas eu tenho um comportamento que eu falo, ó, retorna as viagens do usuário. Legal? Se eu for olhar a minha classe agora de teste, não está aparecendo ali para vocês, mas quando eu venho aqui, eu uso recobertura, eu mando ele cobrir. Nesse momento que eu estou vendo aqui, essas linhas estão todas vidas, consegui finalmente cobrir ele. Tá, então quer dizer, eu posso começar a trabalhar nesse código. Se eu mexer nele, alguma coisa falhar, meus testes vão começar a não passar, eu vou saber que eu adicionei um bug no meu código. Então eu paro o preço e arrumo o que eu estou fazendo. Só que antes disso, eu vou começar a falar com vocês sobre o design. Alguns técnicos de design. O que acontece? Eu gosto de considerar que o meu código de teste é tão importante quanto o meu código de produção. Eu vou ter que manter os dois do mesmo jeito, tem que ter a mesma preocupação, seja para o teste ou produção. Esses meus testes aqui de cima, primeiro, olha, esse teste aqui, eu vou começar a melhorar a leitura dele. Vou extrair uma variável, vou colocar ele aqui. Eu tenho aqui uma constante. Tá, esse teste retorna except se o cara não está logado. Então, se eu estou passando o usuário para ele, que não está sendo usado, vou extrair isso aqui para constante do usuário que eu não estou usando. Beleza? Fica claro essa impressão aqui no código. Aqui. Esse código, eu passo o usuário aqui. Por quê? O cara que não é amigo. Né? Vou colocar aqui. O cara que não é amigo. Esse cara aqui, por exemplo, eu considerar que esse usuário logado, vou extrair já para esses dois métodos aqui. Vou falar que ele vai ser um usuário registrado no sistema. Ao invés de ficar declarando ele sempre, eu passo eles como constantes. O teste começa a ficar um pouquinho mais claro o que ele está fazendo. Então, agora eu tenho que inicializar esses carinhos. Usuário registrado, usuário que não é usado, usuário que não é amigo. Tá? Só que não é usado é que ele é único. Okay? Para poder ficar mais claro ainda, eu vou fazer o seguinte. Ó. Quando eu tenho aquele método meu que testa se o usuário não está logado, normalmente a gente tem um nome para isso, né? Que é o visitante. Vou passar ele claramente aqui, ó, no meu teste, para saber o que eu estou fazendo. Tá? Tá. Nesse instante eu posso começar a tirar algumas coisas. Todos os meus testes constroem um set. Eu posso promover esse cara aqui um membro da classe e inicializar ele no método fora do teste. Okay? Chamar de set. Adiciono ele aqui para mim. Vou adicionar inicio ele aqui. Então, por isso eu posso me livrar de algumas linhas aqui. Beleza? Tá. O resultado final, depois de melhorar um pouquinho esse código, eu tenho dois métodos, dois testes que estão claramente, com apenas duas ou três linhas aqui, eu sei claramente o que ele está fazendo. Mas ainda tenho esse teste aqui, que está um pouco grande. Um método grande de teste, ele normalmente é confusão. Eu vou começar a pensar o seguinte: aqui
ao invés de eu construir esse usuário aqui, que é o que está ocupando mais espaço, eu começar a melhorar a minha API, começar a fazer alguma coisa diferente aqui para o histórico ficar melhor. Se eu pudesse construir meu teste dessa forma, meu usuário dessa forma assim. Inventando, até agora eu tenho que fazer TDD, ok? Vou fazer um código que ainda não existe e vou começar pelo teste. Mas primeiro eu tenho que imaginar como esse código vai funcionar. Eu, no meu teste, vou começar a fazer. Tá, eu vou usar um cara que constrói meu usuário, e falar com ele, esse cara tem ele é amigo do meu usuário logado. Vou passar aqui um instantezinho. Só para falar que ele é amigo do outro usuário. Eu imagino que isso pode funcionar da seguinte forma. Eu faço aqui. Eu estou construindo aqui um interface fluente. Certo? E aqui eu vou enviar de novo. Quero eliminar aquele código para cima, que eu tenho que sempre ficar criando todos os amigos, configurando ele, passando os viagens. Uma coisa mais prática, seria um builder. Tá? Acredito que todo mundo já tenha visto esse padrão de projeto. Ele vai te ajudar a construir objetos complexos, que tem alguma lógica extra. Tá, o que eu posso fazer aqui? Eu vou mandar começar a criar esse código para mim. Separei ele aqui. Eu vou colocar ele aqui no package usuário. Ele vai criar uma classe para mim. Vou começar a falar com ele, esse método vai na builder, esse método aqui. Aqui, o que eu quero fazer? Eu vou passar uma lista de usuários, vou usar o recurso da linguagem Java para isso. Vai fazer uma lista de amigos, né? Começar a falar para ele, essa lista aqui, realmente eu quero esse método meu e é como o usuário vai construir. Tá. Vamos deixar esse teste aqui por hora, eu vou concentrar nessa nova funcionalidade que eu estou fazendo. Como é que eu posso garantir que ele funcione? Eu vou começar fazendo um teste para ele. Tá? Eu vou aqui no meu projeto de teste. Criar uma classe. Vou fazer um teste assim. Tem que criar um usuário para mim. Como é que vai funcionar? Eu já planejei ele, você tem aqueles métodos. Eu vou pedir aqui o usuário, eu vou extrair ele de uma variável. Usa e aqui eu considero que esse usuário não é meu. Tá, esse teste ele tem que passar. Vou começar a construir o menor código possível para fazer ele passar. Beleza? Eu vou aqui no meu builder. Eu sei que ele precisa chamar aqui, né, o usuário. Vou tornar aqui builder. Okay.
cara que constrói o usuário. E aqui no método build, digo para ele, tá, retorna um usuário. Legal, meu teste começa a passar. Já tem esse feedback imediato. Vou pegar esse teste emprestado e vou fazer o seguinte. Vamos testar e ele retorna um cara com amigos. Então eu vou começar a fazer um time nesse método aqui. Eu vou passar aqui. Tá, legal. Alguns amigos. Legal. Só separar umas constantes aqui. Os dois usuários. Beleza? E esse teste agora, essa assertiva aqui, o que ele tem que fazer? Esse usuário que construiu, ele tem que ser amigo de duas pessoas. Beleza? Esse teste não passa inicialmente. Vou fazer o menor código possível e fazer o passar. Legal? Tá, o que eu vou considerar aqui? Quando eu passo esse método aqui, vou fazer assim. Vou declarar na classe uma lista de usuários, seus amigos. Feedbackzinho rápido. Está dando para acompanhar tudo, pessoal? Aí atrás. Alguma dúvida está aqui? Pode me interromper qualquer hora, tá? Esse método aqui eu vou fazer o seguinte. Tá. Eu vou adicionar esses caras que estão recebendo. Eu vou retornar ele aqui. Só que aqui eu tenho que agora construir esse usuário. Extrair isso uma variável. Fala o seguinte, ó. Para adicionar os amigos. Por isso que agora eu estou criando o usuário com alguns amigos e ele está retornando. O teste começou a passar. Por exemplo, próximo passo, fazer mais um testezinho para retornar o cara com algumas viagens. Tá. Vou colocar aqui algumas outras viagens. Eu vou testar ele, se as viagens retornam exatamente duas. Acabei de configurar. Beleza? Vou fazer um código. Vou usar a mesma técnica daqui de cima. Tá? Não precisa desse código, faz algo bem simples. Fazer uma coisa bem parecida aqui também. Aqui não vai dar, obviamente, né? Tá? Legal. Consegui fazer aquela funcionalidade passar. Então, totalmente correto para o teste. A partir de agora, eu posso começar a usar o user build. Beleza. Já que eu sei que isso está funcionando, eu vou eliminar isso aqui. O código que eu tinha conectado.
vou considerar o seguinte. O meu teste que eu tinha feito, ele continuou passando. Introduzindo uma nova funcionalidade que não detonava no que aquele código eu fazia. Tá, vamos agora partir para o trabalho ágil, aquela frase que ninguém quer colocar a mão. Vamos começar a trabalhar nela. Diferentemente de para cumprir uma funcionalidade com teste, agora a gente vai começar a trabalhar da parte do código, da execução do código, da parte mais profunda. Ao invés de pegar o caminho mais curto, a gente vai pegar o que está mais alinhado dos códigos. O que é isso? Dessa forma, a gente sabe que a gente não vai mexer na estrutura daquele método como todo. A gente vai pegar uma parte isolada, que certamente nada mais vai depender dela. Entendeu? Então, nesse código aqui, basicamente, esse método seria esse aqui, ó. Ele vai lá e retorna as viagens do usuário. Tá, mas aqui não tem muita coisa que eu posso fazer com esse cara. Né? Então, vamos considerar o seguinte, olha, vou refatorar essa parte aqui do código. E considerar que ele é o usuário. Mas, o que eu posso fazer aqui? Na minha perspectiva, verificar se o usuário é amigo, se eles são amigos do outro, essa funcionalidade deveria estar dentro da classe usuário, e não nesse método. Vou tentar eliminar algumas responsabilidades extras dessa classe. O que eu posso fazer? Mais uma vez, eu vou ter que fazer um teste para isso também. Eu já tenho alguns testes aqui. Será o seguinte, ó. Vou fazer um teste. Meio escuro, né? Você para ele, olha. Passar um cara que não é amigo. Ele tem que dizer, olha, você não é amigo dele. Imaginar um método que ainda não existe. Devemos ser amigos. Qualquer outra pessoa, aqui deveria ser um amigo. Aqui um cara que ele não é amigo. Isso aqui, eu espero que ele diga que eles não são amigos. Testando que o cara não é amigo. Esse método aqui ainda não existe. Eu vou fazer o seguinte. Fazer o menor código possível fazer ele passar. Código falso. Beleza. Vou fazer o teste oposto. De forma como eles são amigos. Já que eu tenho que retornar true, só vou inverter. Eu vou passar o próprio amigo. Testando. O teste tem que passar. Tá, como é que eu faço para fazer ele passar? A coisa que eu posso fazer aqui é pegar na lista de amigos e verificar se esse amigo está lá. Vou dar o nome dessa variável. Legal. O teste está passando. Eu tenho uma nova funcionalidade, eu tenho segurança que ele faz, e que esse código aqui faria para mim,
eu posso começar a eliminar esse código daqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou começar a usar ele. Eu tenho que fazer do usuário logado, certo? E, de repente, eu fiz essa operação dos códigos e continuo vendo. Isso é o que a gente vai tentar fazer a partir de agora. Evitar ao máximo quebrar os nossos testes. Conseguir produzir a funcionalidade de novos níveis no código, jogar a responsabilidade para a classe correta, e o meu código vai ser ficado melhor e melhor também. Tá, aqui eu tenho uma variável. Se eu olhar aqui, só é um caso desse bloco aqui. Tá? O que eu posso fazer aqui? Tá, vou passar essa linha para dentro do bloco. Aqui, eu posso fazer um cara inline aqui, ó. E começar a eliminar algumas variáveis que eu não preciso. Beleza, consegui já reduzir algumas coisas. Então, vou inverter essa condição aqui. Por quê? Esse cara aqui é supostamente o caminho mais curto. Então, ele deveria vir em cima. Deveria vir primeiro. Beleza, eu consegui eliminar aquele else. Tá? Estou na leitura. Vamos fazer agora. Tá. Quando eles são amigos, vou usar a mesma técnica lá. Aqui ele vai retornar as viagens do usuário. Quando ele retornar, e quando ele não é, ele vai retornar aqui essa lista. Já que essa lista aqui, na verdade, eu posso extrair ela assim. Uma lista vazia. Certo? Para não ter viagem alguma para retornar. Inicializar essa lista. Quando eu estou satisfeito, eu acho que eu não preciso declarar isso aqui. Eu posso aqui agora retornar uma lista. Tá, esse código está começando a ficar um pouquinho mais fácil de ler. Vou pegar um pouquinho de luz aqui. Se vocês olharem agora, ele começa a ter uma estrutura mais parecida com o código que a gente vai trabalhar no dia a dia. Por que eu falo isso? Porque agora, quando eu leio esse código, eu percebo claramente alguns passos dele. Tem mais aqui rapidinho, não tiver a minha mente. Eu tenho aqui uma condição que ele retorna no exception, eu tenho uma condição que ele retorna as viagens do usuário, e a condição que ele retorna em uma viagem. Ou seja, isso aqui é basicamente todos os retornos possíveis. Basicamente é o retorno e as exceptions que nós vamos preparar. E é isso que no fundo a gente precisava testar. Esse é o comportamento. Se testasse alguma coisa a mais disso, talvez tivesse ido muito além, estaria começando a acoplar o meu teste, como o meu código de produção, e ficar depois difícil de modificar. Beleza. Ainda posso continuar a melhorar isso. Eu posso extrair aqui, né? Que na verdade isso aqui. Extrair esse método aqui. Validação. Que eu tenho que estar fazendo uma validação. Tá. Esse código ele está. Ele está melhor. Talvez estivesse bom para ir para a produção agora. Se eu quisesse adicionar uma funcionalidade, tipo bloquear o usuário, que não quer que esteja então seria mais fácil de trabalhar nesse código aqui. Mas esse código ainda apresenta alguns problemas de design. E basicamente, a gente tem ainda duas dependências aqui que a gente deveria passar de uma forma mais explícita. Que são basicamente pegar o usuário que está logado no sistema e o DAO aqui que retorna as viagens do usuário. Tá. Vou tentar eliminar essas dependências de forma a passar elas explicitamente no código. Okay? Vou eliminar primeiro aqui o usuário logado. Ao invés de eu pegar ele por um método que ele vai saber internamente, eu vou começar a considerar o seguinte. Vou mudar esse método. Agora eu vou esperar que ele retorne. E quem chamar o meu método, passe o usuário que estiver logado. Eu introduzo um parâmetro novo no método. E ele vai ser o padrão dele. Então, todo
Ele chamar esse método vai começar a passar muito naquele ponto. Isso é um pouco perigoso. Estou modificando. Todo lugar que chama esse método vai começar agora a ser chamado diferente. Okay? Mas eu vou seguir em frente. Vou fazer isso e vou passar o seguinte. Tá, já que ele está passando para mim o usuário que está logado, eu vou lá naqueles meus testes e vou considerar o seguinte. Aqui, eu vou pegar esse usuário que está logado e vou passar ele aqui. Vai ser o usuário registrado. Vou eliminar essa variável. Aqui onde eu passava, eu vou fazer a mesma coisa. Estava nulo, eu passo o usuário que quero. E aqui o visitante vai passar da mesma forma. Tá? Tá, o que acontece? A gente acabou de quebrar ele. Só que agora vamos arrumar isso aqui. Eu vou começar agora a considerar, ao invés de pegar o usuário logado dentro do método, eu passo ele aqui para ele ser validado, elimino essa variável, substituo esse cara, e os meus testes ainda não estão passando. Tá. Legal, eu consegui substituir aquele cara, mas ainda tem testes que não estão passando. Tá, eu tenho que corrigir isso. Vamos lá então. Primeira coisa que eu consegui eliminar uma dependência, então eu posso destacar ela fora. Esse cara aqui eu não preciso sobrescrever mais no método. Esse cara eu não preciso mais de usar ele. Agora esse método não está sendo usado em lugar nenhum. Legal. Agora, vou fazer a mesma técnica para poder eliminar esse outro método aqui. Só que agora tem o seguinte. Tem que eliminar essa dependência, mas ela é um método estático. Não tem como passar um objeto e injetá-lo. O que eu posso fazer aqui? Tá. Eu posso considerar o seguinte, eu vou nessa classe, eu vou inserir um método de instância que vai ter um comportamento semelhante a este outro aqui. Então, um nome para ele não vai ser mais estático. O que eu posso fazer? Eu quero substituir ele. Então, eu vou fazer um método de instância e continuo chamando aquele método estático. Só isso. O ideal seria fazer agora uma cobertura de testezinho para verificar que ele está funcionando igual. Mas com pouco tempo eu vou pular essa etapazinha. Okay? Mas ele está fazendo o que eu estava fazendo. Eu vou considerar o seguinte. Agora, eu vou passar a injetar esse DAO o que seria um construtor. Tá. Se eu então passar ele aqui, é o seguinte. Nos meus testes, eu estava usando essa classe aqui. Eu poderia fazer o seguinte. Começar a... Vou usar agora uma instância real. Fazer alguns testes nele. Inicial real.
cara. Passarei o injeto em cima do cara para o seguinte. Vou começar a substituir esses meus métodos. Vou ficar usando o cara real. Na implementação, ao invés de eu fazer isso aqui agora, eu vou usar o cara que injetei. O que acontece? Se eu olhar, esse cara não está passando. O que eu posso fazer para esse teste não começar a passar? Se eu olhar para a minha implementação, ele está disparando o etc. Então, eu chamava o método stack, disparava o etc. Agora estou usando ele para continuar formando o etc. Posso fazer? Eu vou ter que mostrar esse cara e dizer, olha, eu faço um comportamento diferente. Então, aqui eu vou conseguir esse meu ideal diferente. Vou usar o motivo. Já tenho ele aqui. O método que antes de retornar para o usuário, eu vou usar no nó é o seguinte, ó. Quando eu chamar o usuário, chamar o método do usuário, as viagens, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar o usuário e vai então retornar as viagens do usuário. Vou deixar ali. Esse cara que ficou fora, eu tenho que mover ele a um cara. Bom, acho que está com muito pouco tempo agora para terminar, mas os próximos passos aqui é, basicamente, eu conseguir terminar a injeção do meu DAO, eliminar todas as dependências, para finalmente eu conseguir remover aquela classe que eu criei só com o propósito de testar, e finalmente eu ia conseguir
injetar nesses atendentes, nas salas, desacoplar o sistema, nas classes, e ter os meus testes funcionando. De certa forma, foi pouco tempo, mas eu gostaria que vocês pensassem que aquele código que talvez fosse difícil da manutenção, se fosse solicitado de inserir uma funcionalidade que eu falei, vou criar um usuário, por exemplo, eu quero criar o determinado um amigo meu, não vejo das viagens, eu vou criar essa pessoa, mesmo você não ali, talvez isso fosse difícil fazer naquele código, mas se você refatorar, você investir um pouco de teste, vai ficar muito mais fácil e o resultado seria alguma coisa próxima a essa classe aqui. A gente teria no final apenas esses dois métodos, um de validação e o outro que retorna as viagens, e eu conseguiria ter uma consistência, uma simetria entre o meu código de teste, que testa basicamente 3 comportamentos, 3 retornos possíveis no método. Eu conseguiria ler isso fácil. Quando alguém puder aprender como usar aquela classe, passaria lá, olhar os testes, teria um caminho fácil para entender como funciona as classes. Eu me desculpe pela falta de tempo, não deu para acabar, mas eu espero que vocês consigam levar um pouco dessas técnicas, quando vocês forem refatorar alguma classe, fazer uma cobertura de testes. Vou fechar aqui, alguns slides. Como eu falei, a gente começa os testes sempre do caminho mais curto possível e a gente começa a falar sempre do caminho mais profundo. Todas estou usando em cobertura. Essas ferramentas são bastante importantes para quando você puder fatorar o código, porque realmente fica complicado. De sempre lá e rodar um teste. Isso roda apenas um teste, não roda switch completo. E aquele teste ele roda só os testes que você acabou de modificar o código, vai rodar só os testes que são afetados por aquela modificação que introduziu. Então, tu ganha tempo. Se tu tem um switch com muitos testes limitados, ele vai rodar só realmente o que necessário no momento. Vai te poupar tempo de esperar todos os testes acontecer, cara, não sei. Mas eu acredito que sim. No dia a dia, eu estou trabalhando em .NET, não usava, estava acionado. Antes eu tive 6 meses atrás, eu estava trabalhando na Java, mas isso vai ser não sei fazer. É fácil de achar. Coisa mais? O meu objetivo eu estava já com o sprint já adicionado a isso. Então, eu não precisaria criar uma construção para injetar. Porque uma hora mais do código. Como que as coisas funcionam na prática? Mas eu poderia ir lá e colocar um eclipse, uma ali no nosso ar, e eu poderia usar até o Joiner, como aqui. Ele já coloca algumas anotações ali, a curva morte, arroba spy, para se descobrir. E agora a seu James Mox já vai enviar o arquivo sobre o seu sistema, uma classe certo? Já ia automaticamente injetar para você.
Sim, esse código está disponível no meu GitHub. Vou passar para vocês no próximo slide. Ele está resolvido, é só a questão de lá, está muito precário, chega a ser esse ponto aí. Então, pessoal, era isso. Esses são meus contatos. Esse é o meu GitHub. É só acessar lá e pegar esse código, já está resolvido. Espero que vocês dividam. Tentem fazer esse catar, esse é o propósito. Leve para a empresa de vocês. Mostre como você resolveu. Toda vez que eu faço esse código, faço ele diferente. Isso é importante. Vamos praticar. Beleza? Arruma aqui um ambiente para a próxima palestra, né? A gente tem um café aqui. Tem frente de café, então a gente tem um café e um biscoito ali, então, né? Quem quiser tomar um café, tomar um biscoito ali, só enquanto a gente ajeita aqui o próximo ambiente, né? Fique à vontade, mas não vão embora, tá? Por favor. Nem só que a palestra é sobre Java, tá? A porta está fechada, ninguém vai embora. Teve a apresentação da hora com agora. Não, eu vou fazer isso. Eu vou fazer fazer uma palestra. Sabe-se a... Nada. Ia ser de 10 às 7 horas, 7, 15. Da empresa nossa. Da volta, nossa. Mandei uma mensagem para o colega que falou que Conheço uma cidade de empresa que são justamente vamos colaborar. eu não sabia que tinha blog. É que assim, não tem narrativo, né? Estava envolvida com outras coisas também está complicado, mas aí tá. Mas eu vou começar agora a passar. É legal agora, sobre narrativa, né? Não é só para quem já trabalha, mas eu vou Recentemente, eu tive era técnica do estudo, compartilhando trazer as pessoas. Eu falo, olha, vai lá, curte, compartilha, posta, Eu espero que você se quiser receber se não for hoje, amanhã, se não for hoje, amanhã. Tudo bem? Prazer estar aí. Me conhece, né? Eu já falei contigo. Já, né? Primeiro, as coisas de... Gostei da palestra. Legal. Ela gostou de você? Eu tive, mas não foi lá? Foi. Pelas 6 Então, já edições me vai aparecer. já. Eu comecei contigo por causa do telefone. Estava na empresa e a cabeça tinha mais vouchers. Se eu precisava usar. Então, deixa eu falar, eu gostei bastante da palestra, só que assim, a gente precisa agora colocar um conceito. Então, você escreve pra gente? Claro, sim. Eu
Faço isso de vez. Eu vou escrever também mais ou menos a ideia e vou escrever amanhã, depois de amanhã, sobre o. E aí a gente coloca na semana que vem, pode ser? Pode acontecer essa semana que vem. A ideia é fazer um por semana. Assim, a ideia é fazer um curso por semana. Então essa semana eu coloco isso, publica esse, aí na semana que vem vai ter. Aí você tem tempo, deixa aqui, coloca lá. Assim, eu sempre faço, eu mando pra todo mundo. Olha, lê, gente, lê, você. Aí depois a gente vai chat selecionando. Colaboradores lá. Legal ser mais texto, né? Seria legal a gente colocar algumas coisas básicas. Se não tem. Se você pudesse dizer, um feedback, O legal é que essa palestra então ele passa a função para pessoas, sentir as pessoas mais funcionam. Ele começa a se estudar os temas ideias. assim, referência, faça os livros que você lê, você vai falar assim, sobre o quê? Ah, que legal! Eu nem sempre falo disso, eu sempre volto para os fatos. Eu vejo pegar 350 uns 10 hotéis aqui na região. Ele fala que não vai empresa, eu falo, tá bom. Acho legal, cara. Acho legal assim, tá E a gente depois você merece ele criou uma chama olha, legal. Ela faz parte desse segmento. Então, seria legal. Fazer umas marcas, Você saiu por isso, né? eu vou pensar com o pessoal agora não? Poxa, né? Jogava os carros, mas deve projeto os caras de peso, agora era se usando. O cara joga ovo.
Você chegou. Já entra ainda agora. A gente foi até o final, mas quer voltar um pouco. E aí você faz, e assim, o legal é fazer avançado. Para todas as outras pavimentadas, não estava atualizado. Aí quando eu vi isso, eu já tinha passado. Já tinha passado. Pô, acabou a bateria da câmera, cara. Acabou a bateria da câmera. Achei que ela ia pegar por USB. Não pega por USB, acabou a bateria. Pode ver depois dando palestra, eu não vou conseguir ver. Eu fico olhando aí, Não, mas não. Acabou a bateria da câmera. O problema é que ele não vai transmitir no seu celular. Mas não carrega pelo USB. Eu achei que ela ia carregar pelo USB. Não testei até o final da bateria. Eu peguei um patrocínio. Comprar uma Nova câmera. Agiste.